Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, apesar de estarmos aí num pico terrível dessa Covid. Tá difícil o negócio por aqui. Bom, não é só por aqui, mas no Brasil e no mundo, né? Mas Cascavel está se destacando aí pelo número de internados e também de UTIs lotada, UPAs, não tem mais aonde enfiar a gente aí. Então vamos continuar orando e o assunto hoje é sobre oração e como viver sem oração. Hoje mesmo eu já orei, né? Já orei com o meu filho. Então, eu não consigo, assim, à noite, como se deita? Você vai dormir sem orar? Como que durante o dia a gente não ora? É uma constante, né? E não vou dizer que é o tempo todo, mas a gente está sempre falando com Deus, às vezes por meio de pensamento, é, né, orando e falando. É sempre assim. Então, a oração, ela tem muito valor e o cristão não deve descuidar da sua vida de oração. Antes de entrar no assunto, nós estamos aí na parábola do fariseu e do publicano, e eu vou encerrar hoje. É muito importante e eu fico muito feliz com as mensagens e também com aqueles que, se quiserem, né, se inscreverem no canal, para nós aumentarmos o número aí de inscritos, ficarei muito feliz. Beleza? Joia, então. Vamos ler em Lucas, capítulo 18. Então, nós já havíamos falado sobre o fariseu. O fariseu, ele falou de si mesmo, o que ele era, e ele falou também o que ele não era, né? E entre outras coisas que nós aprendemos nessa parábola, é a respeito da posição de oração, né? Existem pessoas que eles acham que Deus só ouve a oração se ele estiver numa posição, ajoelhado, em pé, a posição que ele acha mais correta. E principalmente ajoelhado, né? Eu gosto de ajoelhar, mas não é sempre que eu oro ajoelhado. E aqui nós temos um exemplo disso, que a posição, não vou dizer que não é importante, mas não é a mais importante na oração, como às vezes pensamos, né? Pois esses homens, eles estavam em pé, eles não estavam de joelhos, né? O publicano estando em pé, e a oração dele foi ouvida. Então, né, a gente não deve se preocupar tanto com a posição da oração, mas com aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós somos, e vamos chegar diante de Deus para orar. Qual é a condição que nós estamos, do fariseu ou do publicano? Primeiro a gente tem que pensar nessas coisas também. Então, ele disse o que ele era, o que ele não era, e o versículo 13 diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então esse publicano, ele era tão humilde, e publicano era funcionário público, né? Era uma pessoa que não era bem visto da sociedade. Mas Deus ouviu a sua oração. E então ele diz que ele, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas ele dizia: sê propício a mim, pecador. Você vê a diferença nessas duas atitudes de oração, essas duas pessoas? É gritante a diferença, né, entre o fariseu e o publicano. O fariseu ficou falando o que eu sou, o que eu não sou, o que eu faço ou deixo de fazer, eu não sou como os demais homens, não é?
O publicano teve uma oração muito rápida e de reconhecimento. Senhor, não ousava nem levantar os olhos ainda ao céu, mas batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. E é isso que nós somos. Somos pecadores. E Deus quer ver essa atitude em nós. Não é chegar diante de Deus exigindo as coisas, porque o Senhor tem que fazer. Às vezes, em oração, muitas vezes, nós ficamos falando para Deus o que Ele tem que fazer, né? Senhor, olha o que o Senhor tem que fazer. Gente, Deus é um Deus soberano, a sabedoria de Deus. Eu não sei nem falar o tamanho da sabedoria de Deus. Quem que somos nós? Quem que sou eu para ficar falando o que Deus tem que fazer? Não tem cabimento isso aí. Muito menos chegar diante de Deus determinando. Senhor, eu determino que você faça isso, como se Deus fosse um empregado meu. Como se Deus fosse, sabe, uma pessoa que eu mandasse nele. Alguém que eu tivesse autoridade sobre ele. Eu determino que o Senhor faça isso. Deus faz aquilo que Ele quiser. Deus é soberano. Deus é grande demais para nós ficarmos com esse tipo de palavras, nem vou chamar de oração, com esse tipo de palavras diante dele. Deus faz o que Ele quiser. E é por isso que nós temos que chegar com humildade diante de Deus. Senhor, eu sou pecador, mas eu estou precisando. Eu quero que o Senhor me responda segundo a sua vontade. O próprio Senhor Jesus orou lá no jardim de Getsêmani e falava, mas faça-se a sua vontade. O Jesus fez isso. Agora nós, chegar com arrogância diante de Deus, determinando, falando o que Deus tem que fazer, gente, para com isso, né? De jeito nenhum. Mas a oração desse publicano batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E o que aconteceu? Esse desceu justificado e não aquele. Porque todo que se exalta, chegar diante de Deus exaltado, com orgulho, determinando e faz, eu determino que você... Deus não é empregado nosso, não. Nem meu e nem seu. E ser propício a mim, pecador. Porque todo que se exalta, nisso eu e você, nós estamos incluídos. Todo que se exalta será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. E é isso que nós vemos nessa parábola. Beleza? É isso aí, gente. Esse pequeno pensamento a respeito dessa parábola, que fala a respeito da oração. Que Deus nos abençoe a aprender a orar como convém. Que Deus nos dê orientação em nossas orações. Pessoal, muito obrigado por tudo aí. Eu sou o Nildo Sampaio Dutra e agradeço a todos pelo incentivo, por tudo que tem sido feito. Vem aí um quadro novo dentro do canal Despertar. E o nome desse quadro é Ainda Há Lugar. É um quadro evangelístico que nós vamos lançar aí, eu e a minha equipe. Ainda há lugar, beleza? Ainda não tem o dia para estrear, mas vai ser meio logo aí. Assim que nós decidirmos aqui, nós vamos estar estreando Ainda Há Lugar, beleza? Aquele abraço para vocês, ó. Abraço muito apertado mesmo, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.